Bem-vindo! Psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, lhe peço humildemente que deixe o seu gostei. Se possível, compartilhe o conteúdo também. Ajude-me a levar conforto e conhecimento do mundo espiritual a outras pessoas. Divulgar o Espiritismo também é um ato de amor ao próximo. Psicografado pela médium Paula Alves, ditado pelo mentor espiritual Erasmo Gurgel, relato do espírito de Cida. Aquela unha encravada estava me judiando há meses. Eu já não sabia mais o que fazer. Primeiro, dei umas indiretas, mas depois precisei ser mais específica na minha necessidade. Mas minha filha estava sempre tão ocupada. Eu não conseguia sozinha. É terrível envelhecer, não apenas porque nossa aparência fica cada vez pior, mas porque as necessidades aumentam progressivamente. Eu estava obesa, nem conseguia dobrar as pernas. Minha visão era precária. Como eu poderia cortar as minhas unhas? Na juventude, era um ato tão simples e eu ainda tinha manicure. Mas nos últimos dias era sofrível e o dinheiro não dava para nada. Muitos medicamentos, alimentação especial, enfim, contas que chegavam sem parar, impostos. Eu tentava me manter sem dar trabalho e preocupação a ela, mas eu precisava de alguém. Eu queria que alguém cortasse minhas unhas, mas era mais do que isso. Eu também queria conversar, dar risada, falar sobre alguma coisa tola que pudesse me desviar das dores nas costas. Eu queria alguém que se importasse com minhas lembranças, que não mencionasse que já sabiam daquela história. Era horrível, porque me faziam parecer tediosa. É estranho como as pessoas podem nos fazer sentir mal com aquilo que fazemos com elas ou para elas. Eu me sentia alguém que só incomodava, e eu queria o contato com minha família. Eu queria que eles sentissem minha falta como eu sentia a falta deles. Mas eles não tinham tempo para nada. E aquela unha me fazia odiar a velhice. Nos últimos dias, ela latejava e estava me irritando tanto que quando a Carla chegou em casa, eu esbravejei. Fazia tempo que me controlava para não dizer umas verdades, mas naquele dia eu não aguentei. Falei tudo o que estava entalado na minha garganta, que ela chegava em casa pronta para comer e ir embora. Ela gostava de desabafar, dizendo o quanto sua vida era difícil e as pessoas imprestáveis. Mas não percebia que poderia ser muito mais do que uma resmungona. Eu disse que também queria ser ouvida, que nosso tempo poderia ser melhor aproveitado com um diálogo amistoso e não como um monólogo, onde eu a escutava e deveria aprovar tudo que ela fazia. Finalmente, eu disse que uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não sabem cuidar de uma mãe velha e doente. Por quê? Eu deveria ser tratada com as sobras. Sobras, sim. Sobras de sentimento e de tempo. Sobras de atenção. Se tudo que eu fiz foi pensando no bem-estar dos meus filhos, tudo que fiz na vida, após o nascimento deles, foi me dedicar integralmente para que fossem felizes. É injusto, sabe? Mas, depois que ela foi embora,
profundamente chocada com minha reação, batendo a porta, dizendo que eu estava insana e equivocada. Eu fiquei pensando. Eu estive errada o tempo todo, porque ensinei muitas coisas para os meus filhos, mas eu não ensinei como deveria ser tratada por eles. É uma coisa de suma importância que não nos passa pela cabeça, porque acreditamos que fica embutido em toda a educação que oferecemos. Porém, na maioria dos lares, os pais se equivocam, ensinando conhecimentos intelectuais, financeiros, mas os ensinos morais podem ficar de lado. Os filhos até aprendem a socializar, sabem perfeitamente como tratar os amigos, os cônjuges, pisando em ovos, porque as pessoas podem se ofender e ir embora. Mas a mãe é aquela que ama incondicionalmente e jamais vai abandonar aquele serzinho, por mais mal criado que ele tenha sido. Ela é a mãe, aquela que tolera 100 vezes e sempre perdoa. Por quê? Isso não está certo. Se eu amo incondicionalmente, deveria ser tratada como uma rainha e não como um saco de batata sem valor no mercado. Se sou aquela que ama e estarei sempre ao lado do meu filho, este serzinho deveria ter sentimentos recíprocos para comigo, me tratar com maior respeito, pensar em mim com devoção, pensar nas minhas carências e necessidades, estar sempre me amparando, principalmente na velhice, quando me faltam força, destreza, equilíbrio e flexibilidade. Eu não ensinei a cuidarem de mim. Eu errei. Poderia ter permitido desde pequeninos que fizessem um carinho, um leitinho, que me cobrissem ao dormir. Eu deveria ter dito que gosto de flores e preciso me sentir confortável. Nós supomos que as pessoas não precisam ouvir porque sabem de coisas que são óbvias. Mas não é bem assim. Seu filho também precisará ouvir que você precisa dele. Sabia? Depois daquela discussão, eu tentei cortar minhas unhas. Me feri. Foi um pequeno corte que infeccionou. Não seria nada demais se eu não tivesse diabetes. Foi uma tolice. Perdi alguns dedos e logo em seguida desencarnei por causa disso. Minha filha ficou com um pesar profundo, se culpando deveras, porque tudo começou com a unha encravada que ela se recusou a cortar. Nós podemos evitar muitas coisas se educarmos melhor nossos filhos. Depois, não adianta reclamar. Está em nossas mãos. Cida.